enquanto temos tranquilidade aí, pelo menos no gol, lá na parte da frente tá bem complicado, né? E eu trouxe aqui, ó, essa matéria que vai aparecer aí agora da identidade corintiana, que o Corinthians está em último, cara. O Corinthians é o time que menos cria chances de gol no Brasileirão de 2023, atrás aí de Curitiba, Cuiabá e Internacional. Corinthians. O que acontece com o Corinthians que não cria gol, né, Dani? E eu até tenho uma sequência aqui de matérias aí para a gente tentar explicar isso, que passa por Renato Augusto, passa por um homem de criação. Mas, cara, é complicado essa fase, né, da gente não conseguir criar tanto e ser o último aí no Brasileirão de times que menos criam oportunidades para fazer um gol. E isso daí também a gente tem um reflexo já na tabela do Brasileirão ali, a gente já consegue ver esse reflexo, né? Não, exatamente, com certeza não pode criar tão pouco assim e está abaixo aí de clubes como Curitiba, Cuiabá e Internacional, com todo respeito aos três, menos ao Internacional. Mas assim, Éder, o que me preocupa mais não é nem a questão de criação, é lógico, a gente precisa melhorar na parte do meio-campo, na parte criativa, na parte ofensiva, nas finalizações, precisa fazer gol, mas eu não vejo a criação como o grande problema. Eu vejo o maior problema como a finalização. Por exemplo, os times recentes, até um time recente, tanto de Fábio Carille, mas até do Lázaro. O time do Lázaro no campeonato, não lembro se foi 21 ou 22, precisava de 4 ataques, de 4 chances para fazer um gol. Então era um time que não chegava muito, era um time que não criava muito, era um time que se defendia bastante, mas precisava de 4 bolas. Era uma média. A cada 4 chegadas, um gol do Corinthians. Teve um jogo Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Eu até virei para o lado para um amigo, para o Cinho. O Corinthians chegou a primeira contra o Palmeiras, chegou a segunda, chegou a terceira e só. Chegou 3 vezes no primeiro tempo inteiro. Aí virou o primeiro tempo, eu falei para ele, sim, o Corinthians chegou 3 vezes, o Corinthians precisa de 4 vezes para fazer um gol. No segundo tempo, chegou na quarta vez e fez o gol. Então, assim, a criação é um problema? Sim, a gente precisa ficar atento na criação, mas meus atacantes, vocês precisam fazer gol também quando a bola chega. Então, eu vejo essa questão da finalização aí também tão importante quanto a criação, viu, Éder? E naquela época, né, a gente também tinha ali. Foi 2017 que você falou? Não, até recente, do Lázaro, mais recente ainda, viu? Eu tô Do tentando lembrar. Lázaro. Foi mais recente Olha ainda aqui. só. E era uma Bom, média boa aí de gols aí por criação, né? se foi no Lázaro, é Campeonato Paulista, então, também, né? Não lembro agora, viu, qual que era. Eu posso até puxar aqui recente, mas eu não lembro. Mas eu lembro que era essa, a média era recente, era essa, viu? Uhum. Mas, Mas, cara, é complicado. Realmente ali, os atacantes também precisam colaborar. E daí um dos caras aí que também tá fazendo muita falta nisso, né, Dani? Que é esse daqui, ó, ausência constante. Renato Augusto perde quase metade dos jogos do Corinthians na temporada. Isso é um número grande e preocupante, né, Dani? Porque a gente sabe aí que o contrato do Renato Augusto, ele tem final aí, tá se encerrando no final desse ano de 2023. A gente vai saber aí se vai renovar ou não com o Renato Augusto. Provavelmente lá em janeiro, para a próxima gestão, né? Depois da gente saber quem será o próximo presidente do Corinthians, se vai manter a chapa atual ou se vai renovar a chapa ali e entrar um Augusto Melo. Então vai ficar na mão dessa nova diretoria aí que vai assumir. E também tem muito peso do jogador, cara. E eu acho que isso daí é uma dúvida que tá martelando muito na cabeça do Renato Augusto, Dani. Porque, cara, conhecendo o Renato Augusto, vendo ali que ele é um cara que não é acomodado, não é aquele jogador ali, tô recebendo meu salário, tô tranquilo, e a gente vê isso que no jogo ele cobra muito, pessoal. E, cara, eu acho que não é fácil pro Renato Augusto ele ver uma matéria dessa aqui, que fala que ele perdeu quase metade dos jogos no ano, cara. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu não sei aqui agora de cabeça, eu vou puxar aqui qual que é o salário do Renato Augusto, mas essa decisão aí vai ficar muito por conta de Renato Augusto também para saber se ele tem potencial ou não aí, potencial não, né? Se o corpo dele aguenta, se o corpo dele aguenta aí mais uma temporada pro ano que vem. O que você acha aí, Dani?
Não, no começo do ano, até não no começo do ano, agora meio que no meio do ano a gente vinha falando sobre isso e dizendo da renovação do Renato Augusto, que era sim importante a renovação, mas eu acho que agora até o Renato Augusto, como você disse aí, deve estar preocupado vendo notícias desse tipo, porque, assim, para mim, na minha opinião, é nítido aí a baixa física dele desde a partida contra o São Paulo. Isso é bem me preocupa muito, inclusive até em entrevista aí polêmica que o Diney deu recentemente sobre renova ou não renova com alguns jogadores. Ele falou do Gil, falou do Fábio Santos, falou do Fagner, falou de outros atletas agora que eu não me lembro, Juliano, e todos para não renovar. E aí chegou na hora do Renato Augusto, ele deu uma titubeada e falou assim: olha, com o Renato Augusto a gente precisa esperar um pouco até o final do ano, e por que não, às vezes, tentar um contrato de produtividade, tentar um contrato por jogos, mas ter o Renato Augusto próximo aí, pelo menos aí até o final do ano e para o ano que vem, mas porque assim, como você disse, é bem difícil a gente ter o Renato Augusto em um jogo e não tem 10. Porra, a gente não teve o Renato Augusto contra o São Paulo, se for ver, porque fisicamente estava mal, e não teve o Renato Augusto contra o Palmeiras. E aí me tem o Renato Augusto contra o Goiás, cara. Aí não sei se é erro de planejamento ou se cagou alguma coisa aí no processo. Mas assim, não dá, né? Para a gente ter um jogador que a gente não pode contar, com todo respeito, infelizmente, aí é o Renato Augusto, que é um gênio da bola e, sem dúvida, gostaria de vê-lo no próximo ano e torcendo aí pela recuperação física dele e pela questão física dele. Não, você falou tudo. O cara é um gênio. A gente está discutindo aqui para ver se ele fica ou não, se vale a pena ou não, porque a gente sempre quer o melhor pro clube, né? E às vezes não adianta a gente pagar. Inclusive, eu puxei aqui, o Renato Augusto ganha 800 mil reais por mês, cara. Vale a pena você ter um jogador que ganha 800 mil reais, que é um salário alto, por apenas metade dos jogos na temporada até agora? É uma pergunta difícil, cara. E até o Vagnão tá perguntando aqui, ó, uma dúvida que tenho sobre o custo-benefício e dependência do Renato Augusto, pois fica muitos jogos fora. Vocês renovariam? Um abraço aí pro Max também. E já vou puxar aqui, o Renatinho também fez uma pergunta boa lá no YouTube, eu vou pegar essa pergunta dele daqui a pouco. Mas eu renovaria, tá? Talvez até isso que você falou, Dani, talvez com um contrato de produtividade. Eu acho que o Renato Augusto é um cara bem tranquilo com isso. E às vezes, se ele titubear assim, pô, não sei se o meu corpo aguenta, eu até falaria, pô, então vamos tentar um contrato de produtividade. Dependendo do número de jogos aí que você fizer, você vai ganhar X. Se você passar desse número aqui, sobe o salário tanto por cento e vai subindo, dependendo de como que for aí o seu número de jogos. E eu acho que isso deve ser uma negociação tranquila com o Renato Augusto. Cara, Renato Augusto, pô, tem muita grana já, né? A gente sabe que o problema pro Renato Augusto não é grana. Ele tem uma das maiores mansões do Rio de Janeiro, é do Renato Augusto. E a gente vê que ele gosta muito, ele é torcedor do Corinthians de fato. Então pode ser que uma negociação desse estilo a gente consiga fechar com ele aí, tentar mais uma temporada, mas que o salário é alto, para um jogador que jogou apenas 50%, aí, quase 50% dos jogos em uma temporada. E a gente também não pode ter essa dependência, Renato dependência, até que o Wagner falou aqui. Isso é muito complicado. E daí, Dani, se você quiser falar mais alguma coisa, mas o Renatinho perguntou aqui também, e essa treta dele e Lucha, rolou o mesmo ou é fake? A gente pode falar dessa e eu queria falar também da treta entre Luxemburgo e Maziotti, porque a briga entre Luxemburgo e Maziotti é justamente sobre o Renato Augusto, né? Exato, não só Renato Augusto, mas também o Lucas Veríssimo, e muito bem lembrado aí, apontado, o Diney falou exatamente sobre a questão financeira, também sobre a renovação do Renato, porque realmente 800 mil de salário para jogar somente 50% das partidas fica muito caro. Se ele fosse se aposentar no ano que vem e ter algum outro cargo no Corinthians, ele também não ganharia 800 mil, então acho que fazer uma redução aí ou algo de produtividade pode ser que ele ganhe mais e ainda consiga jogar um pouquinho mais. Cara, sobre as tretas aí, pelo menos o que eu sei, aí o Éder pode falar um pouco mais também. Teve todo aquele zum, zum, zum da questão dos conselheiros que pressionaram para acelerar, né, o processo do Lucas Veríssimo para jogar na zaga. O Luxemburgo ficou um pouco incomodado. Aí depois disso o Luxemburgo relevou e tocou o barco.
e aí depois o ápice aí dessa questão aí foi o Renato Augusto, na partida antes de uma partida decisiva, que não estava na dúvida se o Renato Augusto ia ou não. Cara, eu acho que teve sim, porque saiu notícia sobre isso, que teve um desconforto aí dos jogadores, os jogadores ficaram ao lado do Maziotti, e agora o Luxemburgo tem tentado falar pouco sobre isso, falar que não existe pressão nenhuma de fora, que tudo é resolvido internamente, mas eu acho que teve alguma coisa assim relacionada, viu, gente? Então, pelo menos a treta de Renato Augusto e Luxemburgo, a gente viu naquele jogo contra o São Paulo, né, Dani, que Também. parecia que o Renato Augusto estava bravo com o Luxemburgo, falando, pô, pela aquela leitura labial que a gente viu, o Renato Augusto falava para o Luxemburgo, coloca alguém para marcar o Rafinha e me tira. Tipo assim, meu, não tá dando certo. E depois o Renato Augusto veio e soltou um post ali, inclusive bem polêmico, falando que a gente, enfim, a gente não, né? Mas enfim, a galera inventa cada coisa e não tinha nada a ver isso. Eu achei estranho, tá? Eu achei no mínimo estranho, porque assim, é um take que não tem corte, é um take da TV. Então você vê realmente o Renato Augusto falando isso, e logo em sequência, o Luxemburgo falando: calma, Renato, calma, Renato. Então, não sei se ele soltou essa nota aí também, falando que não tinha nada a ver também para talvez apaziguar ali enfim, o clima interno, né? O clima ali do vestiário para tentar tranquilizar. E agora, Dani, tem uma outra briga aí que é bem polêmica também e que saiu semana passada ou retrasada, não me lembro agora. Acho que semana passada. Mas é justamente sobre Luxemburgo e o Bruno Maziotti, né? Para quem não sabe, o Bruno Maziotti é um dos maiores aí, melhores preparadores físicos de recuperação também física do mundo, e esse cara tá dentro do Corinthians. E tá rolando uma treta pesada entre ele e Luxemburgo, não treta pesada, né? Eu acho que é aquela treta de trabalho, né? Quem que entende de preparação física, quem que entende de fisiologia ali do atleta, tudo mais, é o Bruno Maziotti. E ele já vem há algum tempo falando para o Luxemburgo que Renato Augusto não tinha condições de jogo. Não tinha condições de jogo. E daí o Maziotti veio, falou isso acho que num jogo do domingo passado, e falou nesse agora contra o Palmeiras, e parece que esse contra o Palmeiras o Luxemburgo também não gostou. Porque falou, pô, já poupei ele no último jogo, vou ter que poupar de novo, agora ele vai pro jogo. Enfim, e fica essa briga, porque é um cara que entende ali de recuperação física, falando que o Renato Augusto não consegue jogar. Então é complicado. Boa tarde aí pro Max, Dani, antes de passar para você, Max Campos. O Gilson Moma aqui, ó, tá falando Renato Augusto monstro, tem que renovar, o cara é decisivo. O Paulo Albuquerque também, ó, pô, tá rolando live e nem vi, e eu perdendo tempo ouvindo o Neto falando, que honra, Paulo, obrigado, seja bem-vindo aí. Quem somos nós aqui perto do craque Neto, né, Dani? Craque Neto divide muita opinião aí. E o Vagnão aqui, antes de passar para você, Dani, infelizmente, se analisarmos, não temos uma base de time para o ano que vem. Temos que ter de começar quase tudo do zero e sem grana. É complicado esse assunto aí, né, Dani? Renato Augusto, tudo mais. Enfim, que ano que o Corinthians vive, né? E ainda assim estamos em uma semifinal de Copa Sul-Americana para mostrar o peso que essa camisa tem, né?